Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Vasco da Gama. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Vascão, com novidades, análise de jogos, mercado de transferências e tudo mais. Aqui você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor vascaíno. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Vascão. Se seja disputando Série A, Sim. Série B, enfrentar o Vasco da Gama dentro de São Januário é sempre uma tarefa extremamente difícil para qualquer adversário. Hoje, se a gente parar e pensar em quantos clubes você encara dessa maneira, enfrentar dentro do seu território, para e pensa aí, vamos lá. Palmeiras, de repente, no Nubank Arena, o Atlético Paranaense na sua arena e o Vasco da Gama em São Januário. É uma tarefa muito difícil e eu gosto sempre de lembrar. Quando a gente recebeu aqui um jogador, o Sérgio Rafael, na ocasião, que ele comentou aqui falando ao vivo, falou, a gente comemorou quando o Vasco da Gama tirou o jogo de São Januário e levou para o Maracanã. Por quê? Porque enfrentar o Vasco da Gama dentro de São Januário é uma tarefa muito difícil, seja para o Vitória, seja para o Palmeiras, seja para o Flamengo, para qualquer equipe. Então, com certeza, os jogadores do Vitória não gostaram nem um pouco dessa partida ser mantida em São Januário. Muito bem, vamos colocar aqui no telão uma arte com retrospecto entre Vasco e Vitória. Caio Caeser tá aí. São 62 partidas nesse confronto, 22 vitórias para o Vasco, com 86 gols. São 14 empates, 26 vitórias para o Vitória e 84 gols. Eu chamo isso aí, num recorte de futebol, numa média bastante equilibrada, Caio Caeser. É equilibrado e isso acaba que não entra em campo, né? Os números são legais para a gente analisar e para saber o histórico do confronto, que, como a Fernandinha falou aqui, é bem equilibrado mesmo. Vasco e Vitória protagonizaram já jogos bem disputados. Inclusive, esse ano o Vasco perdeu para o Vitória lá, jogou melhor do que o Vitória a maior parte do tempo, acabou perdendo lá, porque no Barradão é muito difícil vencer o Vitória. Mas em São Januário, o Vasco costuma se impor, costuma ganhar do Vitória. E é importante que, como eu falei no início, a torcida esteja nesse mesmo caminho, nesse mesmo sentimento, unida para fazer com que o Vasco vença dentro de campo. É óbvio que isso depende muito mais dos jogadores do que da torcida, mas eu tenho certeza que os jogadores, nesse clima de Copa do Brasil, que o Vasco vem se dando bem nos últimos 2 anos, e agora nos últimos 3 anos, né, 2024 semifinalista, 2025 finalista, e 2026 a gente esperando que o Vasco consiga conquistar esse título, porque vem ganhando essa casca na Copa do Brasil. Tem sido muito difícil enfrentar o Vasco, seja em São Januário, seja no Maracanã, seja em qualquer lugar do mundo em jogo de Copa. O Vasco tem conseguido se impor contra os seus adversários. Eu espero que seja assim mais essa noite dentro de São Januário, mas o Vasco precisa estar organizado. A gente vai falar daqui a pouco sobre uma possível escalação, o que o Vasco tem de armas para tentar furar o bloqueio do Vitória, os erros que o Vasco vem cometendo precisa corrigir para vencer esse jogo. É óbvio que esse jogo está todo contornado também da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, que não pode ser esquecida, mas durante 90 minutos será esquecida sim, porque o foco do Vasco tem que se classificar na Copa do Brasil também, mas o mais importante é esse sentimento de união, que eu tenho certeza que vai estar presente hoje dentro de São Januário, entre torcida, jogadores, comissão, todo mundo que estará presente por lá, logo mais, assim como eu também. Ô, torcida, pensa uma coisa, aos trancos e barrancos, todo mundo falando, o povo falando. Aí veio um treinador que ninguém conhece, todo mundo debochou, inclusive a gente, né? Sim. Vamos dizer que não. Sim. A gente não debochou, né? Mas a gente ficou, meu Deus do céu, lelé. O cara tá fazendo um trabalho legal. O Vasco tá no momento de transição aí. Pedrinho tá encaminhando aí a venda, enfim, do Vasco para um grupo que é pro Marcos, né? Que é um cara que sabe de futebol, que tem uma questão financeira. Ou seja, o Vasco tá começando a caminhar para uma estrada com belos caminhos. Então, esse momento de transição tem que ter paciência. E mesmo assim, o Vasco tá indo bem com um novo treinador, tá na Copa do Brasil e é o único carioca, tá na Sul-Americana, mesmo ele, em algum momento, desprezando a competição, ele tá aí vivíssimo na Sul-Americana e, obviamente, o caminho mais difícil no Brasileirão, mas nada que o Vasco já não recuperou. Então, hoje é noite para desfrutar. É assim, o não eu já tenho, eu vou pelo sim, sabe? Vai na leveza, vai na harmonia, vai na união que vocês sabem muito bem fazer, torcida do Vasco, que vai dar tudo certo. Daqui a pouco, nesse programa, vamos botar a escalação do Vasco agora? A gente já vai falar, ainda tá esse negócio de treta, de Mbappé com o Pedrinho? Ih, gente, a gente ainda vai falar disso. E também... Gente, eu fiquei até descabelada. Fernandinha jogou tanto pro universo Jogou, que aconteceu. joguei. A vida é assim, cara.
Você entende? Na verdade, ela fez acontecer. Não, Benê! Não. Eu posso ter dado uma ajudinha? Sim, porque eu posso. Camisa 8, que faz o trabalho ali no meio de campo. 18. Fez acontecer. Agora ele vai vestir a camisa 18. Já falaram? Já, né? Meu Deus! Ó, eu Já? confesso que eu não sei. Bota aqui, vai! Já? Ai, graças a Deus. Aí, provável Vasco. Pedro Emanuel, treinador. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton. Sousa, Tietê, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Adson e Colídio. É isso aí, Caio? Esse é o máximo do Vasco pra hoje? É Se isso não aí, for, Fernandinha. por que não é? Eu mudaria o Tietê pelo Cauã Barros. Aqui no meio de campo, é isso, eu né? gostaria de ver o Thiago Mendes um pouquinho mais livre no meio de campo. E aí Porque o Sousa... quando o Tietê tá, ele fica mais preso, você acha, Caio? Porque o Tietê, ele tem características mais de articulação dentro de campo, de fazer essa ligação meio-ataque, defesa-ataque, ele às vezes fecha o lado direito também. O Cauã Barros, além de segurar mais um pouco, eu acho que ele dá mais dinâmica, mais dinamismo assim, na marcação, mas também com a bola. E esse encaixe com o Thiago Mendes já funcionou outras vezes. Seria a primeira vez que a gente veria, por exemplo, o Sousa, o Barros e o Thiago Mendes jogando juntos, mas eu acho totalmente possível. O Sousa, aquele cara camisa 5, que fica mais, não é prostrado, né, mas mais preocupado ali em resguardar a defesa, em ser o cão de guarda ali da defesa. O Barros já jogou de camisa 8, digamos assim, de segundo volante, e já foi bem nessa posição também. Ele pode cumprir esse papel com o Thiago Mendes um pouquinho mais solto, chegando mais ao ataque. O Thiago Mendes tem como das suas principais valências a pisada na área, chegar mais próximo ao gol, finalizar. Não à toa, ele é um dos artilheiros do Vasco na temporada. Gostaria de ver ele um pouquinho mais solto nesse jogo, com Barros e Sousa fazendo essa sustentação defensiva ali no meio de campo. O Barros também sabe chegar, sabe pisar na área. O Barros também tem, se eu não me engano, 4 gols na temporada. Também é um número grande assim para quem é volante, e ele pode contribuir ofensivamente também. Eu sinto aqui, Venê, que vai ser um bom jogo para o Sousa entender. Ele já entendeu o tamanho do Vasco, obviamente, mas o peso que a gente tanto falou aqui no início do programa de São Januário, né? Que não é. Você pode ter um time enorme, mas não ter o peso que um estádio tem, como o São Januário tem, e todas as suas características que são sempre mantidas ali. Eu acho que vai ser o jogo para o Sousa perceber, porque a gente chama noite de Copa, gente, quando a gente fala no futebol, que são as competições em que elas são eliminatórias. Se você perder, você tá fora. E aí a gente fala isso de Copa, né? E aí é uma noite de Copa para o Vasco, que é um pouco diferente do Campeonato Brasileiro. Ele vai ser apresentado ao verdadeiro São Januário nessa noite, porque aí ele vai já perceber... jogou, lembrando, né? Exatamente. Só que agora é diferente. Né? Sim, agora é diferente. A expectativa do torcedor é diferente. A pressão vai ser diferente. Como você mencionou, é um jogo de mata-mata. Ou seja, a postura dos atletas também será diferente dentro de campo. O torcedor também será diferente nas arquibancadas. Então, de fato, agora o Sousa ele vai conhecer o verdadeiro São Januário em um jogo de Copa que não é um jogo qualquer, muito pelo contrário. A Copa do Brasil tem sido uma das prioridades do Vasco da Gama durante a temporada, eu acho que de uma maneira certa também, porque é o caminho mais perto para você conseguir uma vaga na Libertadores, porque você não precisa ser campeão, apenas, entre aspas, chegar à decisão. Então, de fato, o Sousa vai conhecer aí uma noite de Copa em São Januário. E o Cuiabano é desfalque confirmado para essa partida de logo mais. No último jogo do Vasco contra o Palmeiras, o Cuiabano sentiu um desconforto e precisou ser substituído pelo Avelar. O motivo não foi divulgado pelo clube, mas acredita-se que seja por essas questões dessas dores. E posso dizer, para ser preservado, né? O Caio é um cara que vai fazer falta. Se a gente está falando de como é a energia de São Januário, aí a gente vai falar também o que é a energia do Cuiabano. Sim. Ele é um cara que tenta até o final, ele é um cara que se dedica demais e, obviamente, com todas as características, as qualidades técnicas do jogador. E fisicamente ele agrega muito. Apesar dele ter... É até um pouco complexo entender, porque ele tem questões físicas, problemas físicos recorrentes, mas ele fisicamente se dedica muito dentro de campo. Talvez seja aí, inclusive, o motivo. Porque sempre que ele está em campo, ele se dedica ao máximo. Você vê o Cuiabano indo e voltando o tempo inteiro. É óbvio que é obrigação do lateral, mas ele faz isso com uma intensidade muito forte. Ele ajuda muito na marcação também, vai fazer muita falta hoje. A gente vai lembrar aqui que pelo lado dele ali na defesa, né, tem o Eric do Vitória, que joga muito bem, fez 2 golaços contra o Flamengo recentemente, incomoda muito a zaga adversária. E o Piton, o Lucas Piton, que é um bom lateral ofensivamente falando. O Piton, apesar de sofrer muitas críticas e não está na sua melhor fase com a camisa do Vasco realmente, ofensivamente ele é muito bom, mas defensivamente ele sempre deixou a desejar.
Já teve um outro jogo que ele saiu melhor na marcação, a gente tem essa expectativa também, mas é um desafio. Ele vai ter muito trabalho, principalmente se o Vitória jogar em transição, para tentar parar esses contra-ataques, para tentar, às vezes sem falta, mas roubar a bola e tomar a melhor decisão rapidamente. O Vasco vai ter essa dificuldade, mas precisa estar atento a isso. Lembrando que do lado esquerdo da zaga, joga o Robert Renan, que na minha opinião é o melhor zagueiro do Vasco, assim, com muita sobra. Vamos colocar aqui de novo a escalação, por favor? Vene Casagrande, o Caio deu a opinião dele em relação a esses escolhidos aí para começar jogando. Eu acho também que esse é um poderoso Vasco, né? O Vasco vai se encaixando, vai se entendendo nas competições, mas essa competição é uma competição que nos últimos 3 anos o Vasco tem feito uma história muito bonita. Não, e nessa competição o Vasco tem que botar a sua força máxima. Eu critiquei a escalação do Vasco da Gama na quinta-feira contra o Olímpia, porque eu acho que não faz o menor sentido, é até incoerente no discurso do Vasco e também o que foi colocado em prática. Em nenhum momento o Vasco da Gama priorizou a Copa Sul-Americana. Então como que você vai botar força máxima numa competição que você nunca deu valor assim? Copa do Brasil é diferente, repito, é o caminho mais fácil para você conseguir uma vaga na Libertadores, que é a principal competição no futebol sul-americano, e o Vasco está certo. E também é uma competição que paga bem, a premiação é muito boa. E o Vasco também tem que se preocupar com isso. Então o Vasco, entre aspas, tem um caminho mais perto aí da Libertadores pela Copa do Brasil, até porque no Campeonato Brasileiro o desafio é outro. Então tá certo o Vasco da Gama ter que ir com força máxima mesmo. Tem uma outra opção que é muito boa na lateral esquerda, mas que é muito jovem, que é o Avelar, que entrou no último jogo, participou do gol, ele que dá assistência para o Colídio, é um jovem, assim, acho que tem 20 anos, está terminando a sua categoria sub-20 nessa transição do profissional, ainda desce para jogar no sub-20, volta ao profissional, que é normal. Mas ele tem muita capacidade física e técnica para ajudar o time. Como tem sido o Pedro com os garotos, o Caio? Ele tem dado oportunidade. Assim, tem pouco tempo, né? Mas já dá para ver alguma coisa. Tem pouco tempo, mas você vê que ele observa. Então, a prova disso é que, assim, mesmo o Vasco perdendo para o Palmeiras, num cenário completamente adverso, no gramado sintético, 3-0 para o Palmeiras, o Cuiabano sentiu, ele colocou o Avelar. Tem muitos treinadores que falam, não vou colocar o moleque porque eu vou queimar o moleque, tá perdendo contra o líder, não sei o quê. E, cara, não tem isso. É óbvio que você tem que escolher os momentos, mas se o moleque tá ali pronto, ele tem mostrado no treino que tem condição, bota ele para jogar. Ele não tem esse peso, essa responsabilidade num jogo desse tamanho. E o Avelar entrou e no início... Paulinho que veio do América? Eu ainda não entendi essa contratação, para falar a verdade. Não, mas sério, ele não tá à disposição? Tá à disposição. Ele deve ser relacionado. Acho que ele postou uma arte de relacionado. Provavelmente ele vai ser relacionado. Mas eu acho o Avelar bem acima dele e, assim, entende mais de Vasco nesse momento. Não estou dizendo aqui que o Paulinho não vai servir para o Vasco futuramente. É um jogador promissor, veio do América Mineiro jogando muito bem. Mas o Avelar eu acho que está um degrau acima do Paulinho, pelo que eu já vi dos dois. E o Avelar é um moleque muito promissor da base do Vasco, que vem da categoria de base. Acaba chegando no profissional e mostra esse desempenho que mostrou contra o Palmeiras. Ele começou nervoso até contra o Palmeiras, errou a primeira ou segunda bola e aí você já espera assim, pô, o moleque vai sentir. Não, ele continuou tentando agressivamente, fisicamente e muito bom tecnicamente, fez algumas jogadas de linha de fundo que levaram perigo ao gol do Palmeiras, uma delas o gol do Colídio, que foi jogada inteiramente dele numa tabela com o Ramon Rick, que também é outro cria da base. O Ramon Rick também tem muita chance com o Pedro Emanuel e para mim tinha que ter mais chances ainda. Muito bem. E o Bruno Duarte, Vene, como é que tá? Tá confirmado no Vasco? Tá confirmado. Desembarca em breve no Brasil para poder se apresentar ao Vasco da Gama, um nome que a gente trouxe aí na última semana. O Vasco da Gama havia feito uma proposta inicial de 1,5 milhão de euros e aí não conseguiu a contratação nessa primeira proposta. Depois de 5, 6 dias de negociação, conseguiu aumentar um pouco o valor, chegando a 2 milhões de euros, algo que o Estrela Vermelha gostaria de receber pelo jogador, e agora ele está sendo liberado, já foi até liberado dos treinamentos do Estrela Vermelha, não joga mais pela equipe da Sérvia, e agora viaja ao Rio de Janeiro para poder se apresentar ao Vasco da Gama e assinar o contrato válido por 30 meses. Um jogador de 30 anos, cria das categorias de base do Palmeiras, passou pela Portuguesa de São Paulo também, em 2018 foi para o exterior e agora retorna ao futebol brasileiro para acabar com esse problema do Vasco da Gama no setor ofensivo, que é... Então é isso, torcida do Vasco. Essas foram as notícias de hoje do nosso Vascão. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Vasco da Gama.